A palavra é o toque do amor divino que nos refaz, nos recupera da fragilidade e nos reergue para a vida. Por isso que a vitória daqueles que creem na palavra consegue vencer o mundo por meio da fé. E para alcançar essa vitória, é necessário que enfrentemos uma luta interior e exterior contra tudo o que é mundano, para realizar em nós a vontade de Deus. A certeza da vitória vem da união com Deus, que nos dá a força e na fé em Cristo, Filho de Deus, que venceremos o mundo. Sejamos bem-vindos à nossa liturgia diária em família. Chegamos nessa nossa sexta-feira, dia 8 de janeiro. Ainda estamos no tempo do Natal, depois da Epifania do Senhor. Nós só temos que agradecer a Deus todos o que Deus tem dado por nós em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por tudo. E cada um de vocês que estão aqui conosco, nos ajudando com as reflexões, com as leituras, aos missionários, a todas as pessoas que estão levando a palavra de Deus aos nossos amigos, aos nossos irmãos, a todas as pessoas que estão escutando a palavra do nosso Senhor. Que assim Deus vos abençoe. Neste momento, nosso momento das nossas orações, possamos estar com os ouvidos aguçados, com os olhos vibrados, ligados em Cristo, e nosso coração que possa estar aberto para que o Senhor venha ali habitar. Pai amado, agradecemos ao Senhor por nos purificar de todos os nossos pecados, por estender a vossa mão sobre nós, por nos tocar e dar-nos a nós a graça de poder ouvir a vossa palavra salvadora. Quero que fiques purificado. Pai, sem o Senhor não conseguimos ir adiante, mas com o Senhor a vitória é certa. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crer no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós, que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 147. A resposta do Salmo é: glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus,
pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó a sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, numerosas multidões ocorriam para o ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a esta reflexão da liturgia diária em família, aqui em nossa comunidade de Uster, a Comunidade Católica Brasileira de Uster, no YouTube. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu convido você a compartilhar esta mensagem, ativar o sininho, para que você possa receber todas as notificações diárias de nossos vídeos aqui no YouTube. Hoje, sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021, sexta-feira depois da Epifania do Senhor. E estamos vivendo esta máxima da liturgia, aonde nessa epístola o apóstolo João, ele falou da perigosa disseminação das influências apóstatas na igreja. A primeira leitura, meus irmãos, ela adverte os santos para não se associarem às trevas e para permanecerem na segurança da luz do Evangelho. Se nós olharmos para a história da igreja, meus irmãos, os escribas, ao lado dos profetas, teve um papel fundamental na história da nossa salvação. E nós rendemos graças ao céu porque foi através da ação de nosso Deus que agiu na vida daqueles que nos antecederam. Pois bem, conhecer a verdade dos fatos pertinentes à nossa salvação e acreditar neles nos certifica que estamos no caminho certo, não é verdade? E este mesmo caminho, meus irmãos, nos leva até Jesus. Assim podemos confiar, assim também podemos esperar no Senhor Jesus. Meus irmãos, João nos fala que terás a vida eterna aqueles que credes no nome do Filho de Deus. Ainda assim, existem pessoas em nosso mundo, meus irmãos, que não acreditam nesta verdade. Fé é dar um passo de coragem e confiança. E em todas as situações de nossa vida, temos que crer no poder de Jesus. Ou seja, é preciso crer, meu irmão, minha irmã, que tudo posso naquele que me fortalece. Precisamos ser fortes nessa confiança, meus irmãos, pois diariamente somos provados nessa fé. É ou não é verdade? Provados de todas as formas, provados em casa, provados na rua, provados no trabalho, provados em todos os sentidos da nossa vida. Somos provados diariamente. E precisamos ser fortes, precisamos estar confiantes neste Deus que nos ama e que nos dá coragem. Deus está de braços abertos, meus irmãos, para nos receber e dar tudo o que precisamos, pois somos seus filhos. É verdade. Portanto,
prostremos-nos diante de Jesus e supliquemos aos seus pés. A liturgia da Epifania do Senhor nos mostrou esta realidade, aonde os reis magos foram ao encontro de Jesus para adorá-lo. E eles reconheceram que é necessário estar diante do Senhor em adoração. Precisamos estar diante de Jesus, meus irmãos, e suplicar aos seus pés, pois no nome de Jesus há poder. Tudo aquilo que julgávamos impossível, meus irmãos, ele já o realizou. É preciso acreditar e ter fé no poder da oração, porque com Jesus e pela força de Cristo, pela prece, tudo pode ser mudado até esta sua realidade que você está vivendo, meu irmão. É necessário você clamar o nome de Jesus pela fé. Isso, clame. Senhor, eu creio que o Senhor está no meio de nós. Eu creio que o Senhor está nessa situação. Eu creio que o Senhor está no meu desemprego. Eu creio, Jesus, que o Senhor está no meu casamento que está indo para o buraco. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está comigo. Eu não estou sozinho nessa batalha, Senhor. Eu não estou começando 2021 sozinho, não. Porque o Senhor está comigo neste barco. E o meu barco não vai afundar. Porque eu creio na tua ação, Jesus. Eu creio nas tuas promessas. É essa fé que nós precisamos ter, meus irmãos. Acreditar que existe um Deus que nos ama e nos dá coragem. A grande vitória da nossa vida é perseverarmos na graça de Deus e vencermos o pecado a cada dia, meus irmãos. É a palavra de João, capítulo 5, de 5 ao 6. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. E, meus irmãos, hoje a palavra nos dá esta certeza. Deus nos quer vencedores neste mundo. Ele venceu a morte e o pecado. Ou seja, ele venceu na cruz as artimanhas de Satanás e as ações do demônio. E quer que nós também as vencemos. Meus irmãos, nós precisamos entender que esta vitória em Cristo não é como a vitória que nós vemos no jogo de futebol ou nos campos de batalha. A vitória é sermos um com Deus. Ou seja, a grande vitória de nossa vida é perseverarmos na graça de Deus. Ou seja, vencermos o pecado a cada dia. Na vida, meus irmãos, nós enfrentamos fracassos. É ou não é verdade? Dificuldades. Passamos por situações de frustrações. Nos decepcionamos com as pessoas da igreja. E podemos até perder essa ou aquela batalha. Mas não podemos perder a guerra final. Sabe por quê, meu irmão? A guerra do combate contra o maligno. Ela não pode vencer em nossa vida, não. Ela não pode ter a palavra final. Não pode mandar em nossa casa. Ela não pode mandar em sua família. Ela não pode mandar na sua vontade, no seu coração. Não. Quando vencemos o mal em nós, meus irmãos, as más inclinações, os maus desejos, aquela vontade de ficarmos uns com os outros, aquilo que está dentro de nós, que reconhecemos como a força maligna, quando conseguimos dizer não ao mal, experimentamos a vitória de Deus em nossa vida. Ou seja, meus irmãos, precisamos em cada batalha estar preparados para a guerra final, que é a perseverança final para estarmos com Jesus Cristo, triunfando com Ele na glória. Meus amados, Jesus veio pela água e pelo sangue. A água e o sangue de Jesus são os sinais da vitória de Deus em nossa vida. Ou seja, primeiro, a água que é do batismo, a água que nos lava, que nos purifica, que nos renova e restaura, e faz de nós novas criaturas. Ou seja, meus irmãos, precisamos desse banho de regeneração a cada dia, confessando os nossos pecados diante do sacerdote, reconhecendo os nossos erros e buscando a água do Espírito Santo. Ele veio pela água e pelo sangue, o sangue da Eucaristia. A força do sangue de Cristo nos dá força para o combate. Portanto, meu irmão, a mensagem da primeira leitura é justamente esta. Precisamos estar diante de Deus
e garantir que a vitória da nossa vida é justamente a perseverança na graça de Deus, vencendo o pecado a cada dia. E o evangelho de hoje, meus irmãos, que está em Lucas capítulo 5, de 12 a 16, ele fala sobre os leprosos, que somos os doentes necessitados de cura. Somos eu e você, os leprosos de hoje. Os leprosos que nós lemos e ouvimos do evangelho de hoje somos nós. Naquele tempo, meus irmãos, a lepra era uma doença maldita, e os que eram acometidos dela viam-se excluídos e rejeitados. Por isso, aquele homem pedia a Jesus para purificá-lo, a fim de que pudesse ser reintegrado na sociedade. Da mesma forma que a lepra, o pecado, meus irmãos, é uma moléstia que nos afasta da convivência com Deus e com os irmãos. E quando pecamos, meus irmãos, a nossa alma se acha enferma e naturalmente ela se afasta da graça de Deus. E por isso sentimos as consequências em nossa vida e enveredamos por caminhos de trevas, de pecado. Nos sentimos excluídos, nos sentimos marginalizados, nos sentimos incapazes de tocar naquela missa, de cantar para Jesus no grupo de oração. É ou não é verdade? Todos nós já passamos por esse sentimento, porque nos deixamos ser embebedados pelo pecado, meus irmãos. Mas Jesus sempre quer nos curar. Uma simples palavra de Jesus e nós estaremos livres do mal que antes nos subjugava, meus irmãos. O mais importante, porém, é que possamos reconhecer, meus irmãos, a nossa doença, como aquele leproso que, ao se jogar aos pés de Jesus, ele humildemente pediu a cura do pecado. Às vezes, meus irmãos, nós não conseguimos fazer assim, porque isso custa para cada um de nós. Isso custa admitir que somos pecadores e estamos sujos, precisando ser purificados. E na maioria das vezes, pedimos perdão da boca para fora, sem ter segurança e convicção de que somos realmente leprosos, doentes, necessitados de cura. Meus irmãos, Jesus mandou que o leproso se apresentasse ao sacerdote a fim de ser reintegrados à convivência com a sociedade. E da mesma forma, ele nos cura e nos liberta, mas nos orienta a mostrar-nos ao sacerdote para que nós possamos voltar ao convívio da igreja. E aí eu quero fechar esta reflexão desta sexta-feira fazendo uma pergunta para você. Você também se sente como este leproso do Evangelho? Você tem caído aos pés de Jesus para curar a sua lepra? Você tem sido sincero ao pedir perdão a Deus pelos seus pecados? Você de fato tem se apresentado ao sacerdote, mesmo depois de ter sido curado por Jesus nas suas orações? Eu quero deixar essas perguntas para mim e para você neste dia, e que juntos possamos pedir a Jesus a graça da cura de nossas lepras. Que o Teu Espírito Santo, o Senhor, possa batizar cada um de nós nessa manhã, nesta tarde, nesta noite. Que eu e você sejamos batizados no amor de Cristo. Que este Espírito Santo nos aqueça, nos mantenha de pé, nos dê coragem para sairmos da lama do pecado e assumirmos uma nova vida de fé, uma nova vida de oração, uma nova esperança, renovar as nossas forças e reconhecer que somos filhos amados de Deus. Eu e você temos uma missão a cumprir nesta terra. Basta reconhecermos quem somos, de onde viemos e para que Deus nos criou nesta sociedade. Deus tem um chamado para você, meu irmão. Basta você acreditar no amor que Deus tem por você. E você vai ver que Deus vai te usar poderosamente na missão que Ele te confiou. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você tenha um dia abençoado da presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.